Vamos agora para a nossa aula de filtros e visualizações de dados. Então, agora a gente vai explorar as maneiras diferentes de enxergar esse dado. Bom, a primeira delas é essa segmentação de dados, ou seja, a gente vai enxergar dados por segmentos, ou seja, por grupos de nome. E eu vou segmentar aqui pelos nomes que estão disponíveis aqui, pelos meus atletas ou alunos. Então, basta clicar no nome do indivíduo, no nome da pessoa, a gente vê os dados que estão vinculados só a essa pessoa na tela. Então, se eu quero ver como os dados da Andressa se comportam, eu vou clicar no nome dela. Quando o nome dela estiver aceso aqui, eu vou olhar que tudo que está na tela, com exceto essa tabela de bem-estar, todo o restante de dados que está na tela nos gráficos é referente só a Andressa. Aqui tem dados de todo mundo, porque são os únicos dados que não são filtrados pelo nome. João transforma tudo que está na tela de gráfico é referente ao João. Quero voltar para todo mundo, eu venho aqui nesse xizinho, limpar filtro, voltei a enxergar todo mundo. Mas, Renato, eu queria selecionar só alguns, é possível? Sim. Aqui ao lado desse filtrozinho, então deixa eu aumentar. Ao lado do limpar filtro, eu tenho a opção de seleção múltipla. Então eu vou clicar nela. Eu preciso ter pelo menos uma pessoa selecionada. Eu vou clicar nela e agora eu consigo selecionar mais de uma. Então, por exemplo, os dados que estão na tela são dessas 3 pessoas que estão marcadas aqui, todos os dados, tá? Eu posso ir marcando todo mundo e desmarcando todo mundo também. Ou limpar e... Só que lembrando que se eu não desativar essa seleção múltipla, ele vai continuar com essa função. Limpei de novo. Eu venho aqui, desmarco, desativo a seleção múltipla, aí ele volta para aquela opção de marcar só um por vez, tá bom? Então esse é primeira forma de filtrar, de segmentar os dados. A segunda é em relação ao tempo. Então, em relação ao tempo, a gente tem 2 maneiras. A gente tem como filtrar o intervalo de tempo que a gente quer ver os dados. A gente vem aqui em cima nessa linha do tempo, né? Então eu tenho aqui a linha do tempo que ela está programada para apresentar os dados aqui nessa linha pela hierarquia, pela dimensão de meses, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, janeiro, só dados de janeiro. Então, eu tenho aqui semana 1, 2, 3, 4, 5, essas semanas são semanas do ano, tá? Se eu venho para fevereiro, a numeração ela continua. Bom, deixa eu vir para dezembro, que foi mais fácil explicar. Ó, o ano geralmente tem 52 semanas, né? Então, esse teve 56, mas eu percebo que essa contagem de semanas são as semanas do ano, tá? Então, esse número que aparece aqui embaixo no eixo X é a semana relacionada à semana do ano. Quando eu venho para janeiro, aí eu já tenho ali semana 1, 2, 3, 4, 5 do ano e o ano 2018 embaixo. Renato, eu queria ver esse dado diferente, eu queria ver esses dados por dias. Eu venho aqui e mudo para dias. Mas não mudou nada, só mudou no filtro. Só mudou no filtro. Porque para eu enxergar esses dados no gráfico por dias, eu preciso mudar a forma de visualizar no gráfico. Que é aqui, visualização de dados. Eu tenho aqui no cantinho, né? Visualização de dados. A gente pode marcar a opção diário ou semanal. Então eu quero enxergar agora por dia o comportamento desses dados diariamente, por dias. Ah, legal, agora ele transformou, eu tenho um montão de barrinha aparecendo ali para mim. E o meu filtro também está configurado por dias, então eu consigo filtrar, por exemplo, só para enxergar um período menor do que um mês, só os primeiros 7 dias de janeiro. Eu tenho aqui, ó, os primeiros 7 dias de janeiro. Eu quero enxergar até o dia 12. Eu vou escorregando aqui, ó, deslizando o filtro para o período específico que eu quero só em dias. Quero voltar para meses, Renato. Beleza, venho aqui nessa setinha ao lado e volto para a hierarquia de meses, para a dimensão meses. É só eu apertar no próximo mês que ele já está preparado para selecionar só o mês inteiro. Ué, mas continua aparecendo em mês sim, a visualização de dados não foi alterada, só a forma de eu filtrar o intervalo que eu quero enxergar. Então, se eu quero voltar a visualizar os meus dados por semana ali no gráfico, eu volto para cá
e aperto semanal de novo. E aí o gráfico se transforma para apresentar os dados só por semana. Pessoal, eu gosto de usar, eu vou dar uma dica para vocês aqui nessa tela. Por acaso, eu gosto de visualizar essa tela o mais limpa possível. Então eu venho aqui ó, na aba exibir e desmarco tudo. Desmarco tudo. Clico aqui fora, eu não vejo nada, só os gráficos e tudo que eu preciso de informação está aqui. Eu não preciso de nada extra, né? E se eu quiser voltar com a barra de função, eu venho aqui em cima e clico, que ela escorrega de volta. Eu venho aqui em cima da tela e clico em qualquer ponto que ela desce de volta, eu clico fora, ela some de novo e eu fico aqui só com esses dados. Bom, então todos os outros dashboards eles vão ter esse mesmo comportamento de dados, tá? Esse mesmo comportamento. Poxa, mas todos os dados filtram? Sim, todos os dados, menos aqueles que eu quero comparar indivíduos. Por exemplo, o acúmulo de carga por indivíduo aqui, eu não vou filtrar, porque a ideia desse gráfico é justamente eu ver quanto de carga eu tenho por cada indivíduo. Ele só responde ao gráfico de tempo, tá ok? Então não é problema do gráfico, é proposital. Ele responde ao tempo, mas como o objetivo dele é fazer a comparação por pessoa, ele não funciona, esse gráfico aqui não funciona para ele, essa segmentação. Tá ok? Então eu vou fechar rapidamente esse daqui e vou abrir o de força. Onde a gente vai ter um comportamento bem parecido. A gente tem as mesmas funções, vai filtrar também na linha do tempo. E aí aqui eu consigo ver como é que está o acúmulo de volume de treino para cada indivíduo em cada período de tempo específico. O comportamento e a lógica de filtrar é exatamente a mesma. Se eu quiser ver por dias, eu também vejo por dia como é que está o acúmulo de carga de treino por dia. Opa, cadê? Aqui, ó. Por dia daquele indivíduo. Deixa eu limpar aqui para eu ver. Tá ok? Então, a lógica é exatamente a mesma, tá? Então, independente do tipo de SMC que você está operando, a lógica de filtro de visualização, ela é a mesma, tá? Diário semanal, segmentação por nome, que é o filtro por nome, por pessoa, ou por período de tempo. Tá certo? Então, vamos para a próxima aula. Um abraço.